Crônicas, 1 Crônicas 21, a partir do 7. Glória a Deus. Glória a Deus. 21 a partir do 7. Vamos lá? Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Olha o que diz a sequência. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando toda a região de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu de trazer a catástrofe, e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre os céus e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de saco, prostraram-se seu rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei a contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estas ovelhas, estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre este povo. Amém? Diga comigo: o que fazer diante dos erros e das suas consequências? Eu quero falar nessa noite sobre esse tema: o que fazer, como agir, depois de ter cometido um erro ou erros, e sempre vai vir as circunstâncias. Como fazer, o que agir? Quando a gente olha todo o capítulo 21, a partir do verso 1, você vai descrever um dos erros mais grosseiros da vida de Davi. A Bíblia diz que Satanás incitou, provocou Davi a cometer um erro, contando toda a nação de Israel, inclusive a tribo dos levitas, que não podia ser citada em censo, porque há uma profecia de Deus de que eles eram um povo exclusivo do Senhor. Eles não eram para servir nenhum sistema religioso ou político, nada. Aquela tribo vivia para o sacerdócio, era exclusiva para servir no templo e glorificar a Deus. E Davi, na sua loucura, manda contar até os levitas. Joabe, temendo a Deus, desesperado, teve que obedecer a palavra do rei. Porém, ele não contou a tribo dos levitas, assim poupando mais de Davi ser mais visitada, a nação ser visitada com a ira de Deus. É evidente que quando nós analisamos esse fato, em poucas horas morreram mais de 70.000 pessoas, e era apenas um anjo. Você imagina se Deus liberasse uns 10, não escapava uma alma naquele país. Querido, quando a gente olha para esse cenário,
É evidente que quando você lê todo o capítulo, seus olhos vão saltar para o drama vivido por Davi e tantas mortes. Outra coisa, o crédito, a liderança de Davi estava em xeque. O homem mais poderoso, mais vencedor, comete um erro no momento de maior maturidade. Nessa época do contexto, Davi já tinha passado por todas as suas grandes conquistas. O reino estabelecido, a paz, a prosperidade, a bênção era absoluta. E eu quero nesta noite trazer a você que está aqui, você que está em casa, um aviso de Deus: cuidado quando tudo vai bem. Porque, queridos, nesta hora, nós podemos cometer o erro que Davi tomou, nos sentirmos seguros no que nós somos e temos, estarmos tão bem, tão ajustado, tão protegido, que podemos cometer o erro que o pastor Silvano leu aqui, esquecermos de Deus. E esquecemos de Deus por causa das tantas bênçãos que Deus deu, e que a gente está vivendo isso, eufórico com as bênçãos, ao ponto de esquecer de Deus. Pastor Jorge Linhares uma vez pregou uma mensagem na sede do Ministério Batista Renascer, e ele falou: cuidado quando a bênção vira maldição. Quando é que a bênção vira maldição? Quando ela te rouba de Deus. Quando você usa aquilo que você tanto sonhou que Deus te deu, mal. Então Davi, ele comete um erro quando todas as suas maiores batalhas já havia passado. E o diabo vai lá e tenta Davi. Sabe por que Davi contou às pessoas? Porque Satanás tinha uma intenção por trás. Era fazer Davi confiar na força do exército. Tinha mais de 1 milhão de homens prontos para a guerra. É mole, Melo? Tinha 1.100.000 homens prontos para a batalha. Queridos, cuidado, porque Satanás é muito esperto. Ele começa a te conduzir, sugestionar. E quando você acorda, você cometeu um erro, que você nem lembrou das Escrituras, nem do Espírito Santo. A intenção do inimigo era fazer Davi olhar para aquela multidão e dizer: estamos seguros. Ninguém não pode nos vencer. Mas qual era a intenção do inimigo? Levar Davi a se tornar um homem independente de Deus. Eu vi o testemunho de um grande executivo americano que conduzia uma das maiores empresas dos Estados Unidos, e ele viajava o mundo inteiro, toda semana ele estava viajando. Mas ele não abria mão de todo domingo estar lá na classe dos homens, ministrando a escola bíblica. Era um homem de uma posição extraordinária, passava pelas suas mãos milhões de dólares, responsabilidade por centenas, milhares de pessoas, mas ele nunca deixou o coração dele se tornar independente. Ele continuou no controle pelo poder do Espírito, honrando a Deus. Queridos, não deixe necessidades ou abundância te tirar de Deus. Não deixe Deus sair da sua casa. Ele sai da nossa casa quando? Quando Ele não pode mais agir na nossa vida, e a nossa vida não o leva mais para a nossa casa, para o espaço físico geográfico. Aonde tem um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, Deus está lá. Ele é autoridade, Ele governa. Que haja sempre um grito em nós: venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade nessa terra, no meu coração, na minha casa, tão perfeitamente como ela é feita nos céus. Sabe por que os céus é bom? Porque Deus está lá. Se os céus não tivessem Deus, não era bom.
Sabe por que o inferno é horrível e ruim? Porque Deus não está lá. Porque se Deus estivesse, até o inferno era bom. Então, querido, não abra mão. Não deixe a sua alma, a sua inteligência ou circunstâncias, positiva ou negativa, fazer que você seja alguém independente. Porque o que nos tira de Deus não é a fraqueza, é a nossa fortaleza. Ninguém sai de Deus porque está precisando, carente, doente. Não, pelo contrário, essas coisas levam a gente para Deus. Eu lembro que a minha mãe e eu fomos para a igreja por causa de uma doença. Mas quando a nossa alma se torna forte, a gente se sente seguro, a gente acha que a gente dá conta de controlar as coisas, de conduzir, nós nos afastamos de Deus. Às vezes inconsciente, nos tornamos independentes de Deus. E Deuteronômio 8 é tão claro sobre isso. Deus, o cenário de Deuteronômio 8 é aquele cenário de Deus se antecipando. Deus está vendo esse povo. Eu cuidei deles no deserto, eu dei água, dei comida, mas eu sei que esse povo, a hora que eles estiverem naquelas casas maravilhosas, colhendo frutos que eles não plantaram, tendo uma vida maravilhosa, há uma tendência do ser humano de se esquecer de Deus. Mas que isso possa estar latente no seu coração. Existe um caminho para voltar. Existe uma maneira de voltar. Existe uma forma de consertar os erros e de trazer restauração diante das circunstâncias. Então, o que importa nesse texto, na história desse momento, não é o erro, é a possibilidade que Deus nos dá, são as atitudes de Davi quanto a esse cenário de morte, de derrota, de caos. Queridos, nós temos a graça de Deus. Você pode contar com a graça de Deus. O erro não é o fim, a frieza não é o fim. Esse vírus não é o fim. Nós temos o Espírito Santo, Ele pode nos inflamar no avivamento, nos encher da graça de Deus. As obras da carne não é o fim, as tentações não são o fim, existe restauração. Sabe, uma das coisas mais lindas do Evangelho, é um princípio da segunda chance. O que mais prostra um ser humano é a indignidade diante dos seus erros e dos seus pecados. Mas sabe qual é a melhor hora para experimentar a graça de Deus? É quando nós não merecemos, nos sentimos indignos, fracassados, erramos. Nesta hora, a graça se mostra forte, poderosa para agir ao nosso favor. Sabia que a gratidão opera muito nessas horas? Você não merece, mas aquela pessoa que você às vezes até... A gente já observou que a pessoa que a gente não espera quem ajuda a gente? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está numa situação, você pensa, fulano vai me ajudar, Beltrano, de repente Deus levanta uma pessoa que você fala, eu não esperava. Isso é para Deus te dizendo, isso é expressão da minha graça. Isso é expressão do meu favor. Do meu favor. Do meu favor. Então, como fazer, pastor Eus, diante dos erros e das suas circunstâncias? Queridos, primeira coisa, devemos restaurar a sensibilidade espiritual. Restaurar, trazer de volta ao nosso relacionamento a sensibilidade espiritual. Muitos podem dizer, eu já fui muito sensível para Deus, na adoração, na oração, eu já fui fervoroso. Eu quero te dizer nesta noite, é tempo de voltar. Não importa o erro. Irmão, já imaginou um erro que custa 70 mil vidas? Se Davi fosse um homem meramente religioso, com a carga emocional bombardeada pela culpa, ele teria, no mínimo, entrado numa depressão profunda. No entanto, Davi vai nos mostrar
que a graça de Deus nesta hora ela é operante. O Espírito Santo insiste no meu espírito a dizer para você, não sei se você está aqui ou está me ouvindo, eu quero te levantar nesses dias. Eu quero uma igreja de fé viva. Eu não quero um povo prostrado. Eu não quero um povo com medo, ansioso. Deus quer você vivo. O Espírito está na igreja. E Ele não está para ficar parado. Ele paira para se mover, agir, remover o caos, estabelecer luz, prosperidade, irmãos. Quer um exemplo como o Espírito Santo está trabalhando? Quem aqui no mês passado e nesse mês, tendo empresa ou emprego, conseguiu prosperar? Uau! Eu conheço testemunhos pessoais aqui, ó. Que o mês passado foi o melhor mês de venda do ano. Eu tenho vários testemunhos no meu WhatsApp, na linha de transmissão do Porção Diária da Palavra e da Oração. Porque o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está se movendo. Conheço de pessoas da igreja de fora. No meio de tudo isso, nós estamos tendo vagas de emprego que não foram preenchidas. Isso é o que, irmão? Favor de Deus. Existe um caos. Existe aí uma batalha terrível. Deixa eu falar uma coisa para você. O coronavírus é um fato, é uma doença perigosa. Mas o pior do que o seu dano físico é a sua missão de estragar o emocional e o financeiro e o político. A missão dessa doença no mundo espiritual é atingir o emocional, é atingir a política, é atingir as finanças. Isso são pilares de uma sociedade. Uma sociedade com medo, com pânico, com depressão, com ansiedade. Ela não produz e gasta muito. Um sistema político desesperado, sem controle, sem direção, é terrível para um país. Nós estamos vendo isso no nosso país. E finanças estragada, debilitada aí, é outro pilar. No entanto, eu tenho visto homens e mulheres que servem a Deus fazer desse deserto um lugar de grande colheita. E talvez você esteja pensando, é porque essas pessoas estão em áreas essenciais. Ah, se fosse. Eu não vou nem falar dos que têm supermercado e farmácia. Irmãos, eu conheço gente que vende joias. Eu te pergunto, você iria acreditar, Melo, que no meio dessa pandemia alguém prospera vendendo joias? Pois é, eu tenho testemunho disso. 2 testemunhos. 2 irmãs vendendo joia, irmão, na bênção. Na bênção. Porque existe favor de Deus para a minha e para a sua vida. E eu tenho orado e dito, Deus, eu não quero uma única pessoa na igreja desempregada. E além de eles estarem empregados, que eles possam ir para os melhores lugares onde eles estão, sejam promovidos, sejam abençoados. Sabe por quê? Tem muita obra para fazer nessa igreja. Os ministérios precisam ser fomentados financeiramente. E vocês prosperando, a igreja avança. A igreja avança. Avança. Semana eu recebi um testemunho de um pastor que eu estou orando com ele de madrugada. Falou, pastor, a igreja está fechada. E o melhor mês de entrada desse ano foi com a igreja fechada. Não vai entender um negócio desse. Falou, pastor, estou só orando por telefone, não posso abrir a igreja. O tesoureiro fechou o mês da igreja, o melhor mês de entrada da igreja. Queridos, isso é graça de Deus. Isso é uma voz chamada Espírito Santo dizendo, eu cuido da igreja. Eu cuido da sua vida. Então, precisamos, diante desse cenário, dessas crises, fazer o quê? Restaurar nossa sensibilidade espiritual.
Quando antes do profeta chegar, Davi disse: fiz algo que desagradou a Deus. Ninguém foi lá falar isso para ele. Ele caiu em si e, movido já pelo Espírito, diz: errei, mas eu estou percebendo. Segundo, olha uma frase que eu coloquei aqui: quando não sentimos mais aquela sensação de constrangimento em nosso coração, aí só as consequências danosas poderão nos levar ao arrependimento. Queridos, mesmo que seja por consequência, que a restauração, que a sensibilidade seja restaurada, mesmo que seja, valeu a pena. Porque a coisa mais preciosa na vida de um homem e de uma mulher é servir a Deus, é ouvir a Deus, é honrar a Deus, é obedecer o Espírito Santo. Mesmo que seja em circunstância, eu louvo a Deus que nós acordamos para Ele. Segundo, devemos voltar a orar. Em nenhum momento do contexto diz que Davi orou, ou consultou um profeta, ou um sacerdote. Mas diante do caos, no versículo 8, o que é que acontece? Olha o versículo 8. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente. E começou a orar. Você está diante de uma circunstância, você fez uma bobeira, você está se sentindo culpado, a coisa está difícil para você. Siga o exemplo de Davi. Primeiro, restaure a sua sensibilidade de Deus. Segundo, comece a orar. Então disse Davi a Deus: muito pequei e fiz coisas que não te agradam. Começou a orar. E a melhor oração nessa hora é a oração de confissão. Davi começou a orar. Terceiro, devemos dar ouvidos à voz do Senhor através daqueles que o Senhor levantar. Engraçado que o profeta Gade era um profeta que andava com o rei. E ele nesse momento não está perto do rei, não foi consultado, e ele também não alertou o profeta. Porque Deus estava olhando Davi e Satanás. Se Davi daria lugar ao inimigo, se tornando independente pela força militar que ele tinha. E o profeta é impedido pelo Senhor, ele fica de longe. No entanto, quando Davi reconhece seu erro, começa a orar, Deus traz a sua voz a Davi. Eu quero dizer algo para você. Davi perdeu a direção de Deus. Davi fez algo sem consultar a Deus. Mas o voltar a orar traz a voz de Deus de volta. Traz os instrumentos de Deus. Pastor, o que eu faço então diante dessas circunstâncias? Dar ouvido à voz da palavra de Deus. Dê ouvidos a homens e mulheres que são instrumento de Deus. E você vai experimentar restauração, a manifestação da graça de Deus. Queridos, sabe qual é o primeiro sinal de restauração de um caos? A voz de Deus. Qual foi a primeira coisa que em Gênesis 1, quando a terra era um caos? Foi Deus começar a falar. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Isso é um princípio espiritual. Se Deus fala, traz discernimento, traz clareza, traz revelação. Essa expressão, e houve luz, é evidente que foi porque criou o sol. Mas trazendo para o espiritual, nós podemos conjecturar e dizer o seguinte: quando Deus fala, se estabelece a clareza, a luz, a direção, a revelação. Às vezes você está com algo nas mãos, quebrando a cabeça. Eu fiquei 2 semanas procurando a certidão de óbito da minha mãe. Falei, não, só se essa certidão foi no caixão junto com ela, porque eu não acho. Não está no Maranhão, não está no Rio de Janeiro. Liguei para todos os meus irmãos. Falei, eu desisto, não vou procurar mais. R$65 eu tiro a segunda via.
Até a pastora Alba viu para mim no cartório. Aí ontem a Meire foi orando com o Espírito Santo, aquele negócio de mulher mais sensível, né? O Espírito Santo levou ela no lugar certinho. Irmão, ela estava num lugar que era impossível de eu procurar. Porque homem só abre uma caixinha, né? A mulher tem uma visão que abre várias caixinhas. Está lá a certidão. Que ela ouviu a voz. O que para mim era um caos, para ela foi rapidinho. E aí, irmãos, nessa hora a gente tem que ouvir, né? Daí estava lá eu e a pastora Alba, ela falou, ó, assim, é porque eu tenho um sistema aí com o Espírito Santo, né? Antigamente eu tinha com São Luguinho. Mas agora eu não posso. Agora nós é do reino da luz. Ela fala, eu vou perguntando para o Espírito Santo, assim, conversando com ele, aí ele... Porque toda vez que Deus fala, Ele traz clareza, direção e a luz, e aquilo que era caos, se torna objeto da manifestação de Deus e bênção. Quem sabe nesta noite, esta mensagem não é a voz de Deus para o seu caos, para o seu momento. Quem sabe nesta noite, assim como Davi precisou de uma voz para restaurar, para voltar a ser o homem que era, essa mensagem não é a voz de Deus para a sua vida. Eu tenho falado para o Espírito Santo, eu me recuso a ser uma igreja fria, colocando a culpa na pandemia, ou porque não pode vir no culto. Não vamos aceitar isso, irmão. Você que está em casa, se mantenha no fogo, na unção, na palavra, na oração. E nós que podemos estar aqui, vamos somar com você. Mas nós vamos continuar sendo uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. Cheia, irmão, do Espírito Santo. Porque nós vinhamos numa pegada, lembra? Nossos cultos domingo à noite, lotado de unção, louvor, Deus movendo. Falei, Deus, mas tinha que ser agora? Tinha que ser agora. Falei, Deus, a gente ia virar o meio do ano aí no mínimo com 250 pessoas, porque o negócio estava pegado mesmo. Mas quem disse que nós podemos aceitar isso parar? Não vamos aceitar. Não vamos. Porque existe graça de Deus, mesmo diante do caos do nosso erro. Existe graça de Deus. Existe graça. Então devemos permanecer. Quarto, devemos permanecer no Senhor em meio às consequências do nosso erro. Olha o que diz o versículo 10. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Deus não removeu as circunstâncias. E Davi não murmurou por causa do preço a pagar. Davi decidiu ficar aonde? Diga, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. O que isso quer dizer? Como que aplica-se hoje? Não importa o tamanho das circunstâncias, eu preciso continuar em Deus. Com a oração, com a busca. Quinto, a nossa escolha determinará a dimensão dos danos. Talvez se eu e você fosse Davi, pensasse, cara, eu tenho 1.100.000 homens. Eu tenho 7 nações coladas aqui em Jerusalém. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reunir esses pelo menos 1 milhão de homens e nós vamos vencer esse negócio. Mas só que os ouvidos dele ouviu a sentença. Você vai fugir dos seus inimigos. Vai ser pego à espada. Então Davi, mesmo diante das circunstâncias, decidiu ficar aonde? Em Deus. Irmãos, esse é o melhor lugar para ficar diante de uma batalha espiritual, diante de uma guerra. É na presença de Deus. Quinto, já falei o quinto? A nossa escolha determinará a dimensão dos danos.
Você acha que os inimigos de Davi teriam misericórdia? Não. Você acha que pragas e doença teriam misericórdia? Os demônios? Não. Então ele escolhe ficar em Deus. Aí ele diz o quê? Porque Deus é grande em misericórdia. Ele é bom. E por isso o dano foi menor. Sexto, devemos nos quebrantar diante do Senhor. Além do corriqueiro. Quando você lê o versículo 16 e 17, Davi pega todos os líderes, se veste de pano, de saco e cinza e se humilha profundamente. Porque, irmãos, nós não podemos, diante de determinada situação, ter o mesmo nível de oração anterior, teve o mesmo nível de busca. Se algo é diferente, nós precisamos agir de forma diferente. Não dá para resolver uma circunstância dessa com um nível de quebrantamento X. Com um nível X de oração, é preciso avançar. É preciso ir além, rasgar a alma, se quebrantar. Isaías 61 diz, para aqueles que são contritos, quebrantados de coração, haverá, diga, cura. Então, de acordo com o quebrantamento de Davi, a sua busca com os oficiais, Deus manifestou o quê? A cura. O anjo ia para destruir Jerusalém. A Bíblia diz, arrependeu-se o Senhor. E disse, basta. Sabe o que é que para a mão do Senhor? É quebrantamento, é choro, é busca. Sabe o que é que arranca esse sentimento de culpa, de medo, de indignidade? Quebrantamento e choro. Arrependimento, busca a Deus. E você vai experimentar o alívio da graça, da salvação, do perdão de Deus. Queridos, a maior bênção, o Salmo 32 diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui culpa. Ele foi perdoado, ele fica livre, ele respira livre. Nós oramos pelo um irmão aqui aceitando Jesus, um senhor, e aí eu fui visitar ele 3 dias depois. Eu cheguei lá e perguntei para ele, como é que está o senhor? O que o senhor está sentindo? Talvez ele até está nos assistindo pela internet. Ele disse, eu nunca senti o que eu estou sentindo. Eu estou leve, eu estou alegre, tenho um monte de batalhas, de luta, mas eu estou feliz. Eu estou sentindo alegria, porque, queridos, é bom ser perdoado. É bom estarmos livres. A palavra do Senhor diz, em Isaías, que há cura para o contrito e o quebrantado. E para encerrar, devemos levantar um altar ao Senhor na eira. Esse prédio é uma eira, é um lugar de busca. Lá no seu quarto pode ser uma eira, levante um altar. A eira, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é símbolo da casa de oração, é símbolo de um lugar consagrado para a glória de Deus, para a frutificação. A Bíblia diz que Davi correu até Araúna, porque temia ir aonde estava o altar, com medo da destruição. E ele chega lá e compra aquela eira, aquele pedaço de terra. E ele levanta um altar. Você pode se colocar de pé? Ele levanta um altar. Diga, o caminho da restauração passa também por um altar. Altar nos fala de santificação, de entrega e dependência. A intenção do inimigo era trazer o quê? Independência. Mas no final, o que aconteceu? Mais dependência de Deus. Esses são dias que nós vamos calar a boca do inimigo através da dependência de Deus. Querido, não seja forte o suficiente para levantar e trabalhar sem orar. Não seja forte assim. Lembra lá do exemplo
do casamento em Caná da Galileia? O casal deu uma grande festa e convidou muita gente importante, mas não deixou Jesus de fora. Você sabe o que significa Cana, o Caná? Fragilidade. Sabe o que significa Galileia? Lugar desprezado. Sabe quem é que não ousa começar nada sem a presença de Deus? É quem é de Caná. Quem tem no coração o princípio de Caná, se sente uma cana quebrada. Nós sozinhos não damos conta de nada. Jesus foi claro em João 15, sem mim nada podeis fazer. Tenha no seu coração o princípio dos que são da Galileia de Caná. São aqueles dependentes de Deus, que a sua alma não o convence que ele é forte, ao ponto de começar as coisas ou viver a vida sem a presença de Deus. Eu sou de Caná da Galileia, espiritualmente falando, não posso andar sem o meu Senhor. Até os momentos que eu me sinto mais seguro e posso promover muita felicidade, que é o caso do casamento, nós não ousamos andar sozinhos. Nós precisamos dele. Nós precisamos. Queridos, vivemos um tempo de uma incredulidade antropológica. Quantas pessoas nos decepcionam? Quantos riscos estamos correndo? Quantos relacionamentos quebrados? Quantas pessoas que declaravam que nos amavam e que você, meu Deus, falha. Sabe por quê? Isso revela o quanto precisamos amar em Deus, independente das circunstâncias. Deus não quer que você trave, que você pare. Deus quer que você se levante como Davi, estava nas cinzas, o diabo dizendo, te peguei, te humilhei, te fiz pecar contra o teu Senhor, que é o teu pastor, eu acabei com a sua vida. Mas Davi se arrasta das cinzas e levanta um altar e clama e vê a mão restauradora de Deus. Querido, assim seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus sonhos. O diabo não vai nos prostrar. Existe um Deus de graça e de misericórdia. Oh, aleluia! Aleluia! Essa igreja vai chegar aonde Deus quer. Semana passada eu recebi uma palavra profética do presidente desse ministério. Ele disse, esse vai ser o melhor ano da sua vida, da sua família e da sua igreja. E eu digo, eu recebo. Nós vamos crescer como nunca esses últimos 6 meses. Haverá batismo com o Espírito Santo, cura, multiplicação, discipulado. Os ministérios vão se mover em Deus de forma extraordinária. Vidas serão libertas, curadas, porque o Espírito Santo está aqui. Em nós não há força, mas o Espírito Santo é a nossa força. Você não está só. Saia daqui nesta noite convicto disso. Eu não estou só. Quando você deita lá no seu quarto, você não está só. Quando você levanta para enfrentar a vida, você não está só. E eu quero dizer algo para vocês. Você que já foi usado no ministério. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é a maior. É maior. Por quê? Você já parou para pensar nesse versículo? É Ageu, né? A glória da segunda casa será maior. Irmão, quando você olhava para a casa, para o templo de Salomão, não existe nada a se comparar até hoje. Tão grandioso, extraordinário, que obra, negócio extraordinário. Quando os exilados voltaram da Babilônia, tinha lá uma casinha feita de lona, de couro, de madeira. O templo era algo extremamente simples. Aí Deus levanta um profeta e diz, a glória dessa casa será maior do que a primeira. Como? Vou te falar como. A glória da casa de Salomão foi grande, mas o fim deles foi independência.
E aquela casa simples era totalmente dependente e para Deus. Não era uma casa contaminada com política, com religião, com coisa ajeitada. E naquela casa simples, feita de madeira, coberta com couro de animais, a glória de Deus se manifestou. Agora deixa eu te falar, de que essa segunda casa fala? Bate a mão assim em você. A segunda casa fala da minha vida. Aquela casinha simples representava a minha vida simples, carne, falha, mas Deus veio morar nela pelo Espírito Santo. Você não tem a glória manifesta, você tem o Deus da glória dentro de você. Você é a casa do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: a glória da segunda casa será maior. Está falando de você. A segunda casa é a igreja do Novo Testamento, cheia de vida, cheia de unção. Não é uma casa independente, é uma casa agraciada pela bênção da graça, da restauração. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus e deixar o Espírito Santo se mover sobre você. Você que está em casa, coloca a mão no seu coração, comece a orar na sua sala, comece a orar, igreja. Agradece porque você é a segunda casa, cheia do Espírito Santo. Você que sabe se mover no dom de línguas, permita o Espírito Santo se mover através do dom de línguas. Você que sabe se mover no Espírito Santo, dá glória a Deus, faz algo, enaltece o teu Deus, que você é a casa dele.